E é importante, né, como qualquer processo, qualquer serviço que a gente está fazendo, tem indicadores de monitoramento. E aqui eu trouxe alguns exemplos dessa ação aqui do MET, que é, por exemplo, a gente pode ter a taxa de pacientes com registro de medicamentos, porque são os pacientes que vão ser potencialmente conciliáveis, né? Então, o número de pacientes que tem a lista de medicamentos prévios sobre o total de número de pacientes. Por exemplo, a minha instituição não tem, porque a gente não tem uma forma estruturada da enfermagem ou dos médicos colocar a lista de medicamentos prévios. A taxa de pacientes conciliados, né, que seria o número de pacientes que foi feita a conciliação sobre os pacientes que são conciliáveis, né, aqueles, então, que estão dentro dos critérios. As discrepâncias não intencionais por paciente, né, que é o número de discrepâncias não intencionais sobre o número de pacientes conciliados, e a taxa de discrepâncias resolvidas, né, que é o número das discrepâncias resolvidas sobre o número de discrepâncias identificadas. Se a gente vê que essa taxa de discrepâncias resolvidas é muito baixa, talvez as discrepâncias que a gente identifique não sejam não intencionais, ou a gente ainda, né, muitas vezes a gente, quando começa a fazer, acaba intervindo em coisas que a gente não se dá conta que podem ser discrepâncias intencionais. E agora, então, mais para finalizar, mas quanto tempo eu tenho ainda, Ana? Ou Giovana? Ainda tem 30 minutos. Ah, tá bem. Tá. Eu trouxe uns casos, assim, então, reais, né, para a gente pensar na conciliação por si só, né, mas já aproveitar e ver questões da própria análise da prescrição, de exames do paciente, né, porque, como eu falei, a conciliação não é uma coisa sozinha, ela está interligada com tudo que a gente está fazendo com o paciente. Então, esse primeiro caso, né, é uma paciente do sexo feminino, de 71 anos, né, então, nos dados que a gente viu da enfermagem, sexo feminino, preta, estado civil separada, né, então, escolaridade natural do interior, reside em Viamão e tem um filho de acompanhante. É uma paciente com muitas condições crônicas, então, com lúpus eritematoso sistêmico, né, então já faz uso de prednisona, hidroxicloroquina, já teve trombos pulmonares, então por isso faz anticoagulação crônica com varfarina. É uma paciente hipertensa de difícil controle, com uso de diversos antihipertensivos, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, insuficiência renal crônica com uma DCE, né, uma taxa de filtração glomerular de aproximadamente 20 ml por minuto, cistos renais, ela tem bócio, então por isso tem o hipotireoidismo, uma anemia crônica, asma e múltiplas internações infecciosas, né? A gente sabe que muitas vezes os pacientes que usam corticoides ou imunossupressores a longo prazo, principalmente esses com doenças, né, reumatológicas, autoimunes, acabam tendo um risco maior de ter infecções. Então, por isso a gente tem que conhecer a história prévia do paciente, né, para tentar ver por que internou, né, tão recentemente. E por que ela internou agora? Então, ela, antes de ir para o nosso hospital, ela já estava internada na cidade de referência para tratar uma infecção do trato urinário e pneumonia, e desde a alta seguiu com astenia, intolerância à mudança de decúbito, então ficava tossindo, com falta de ar, escurecimento visual, piora dos sintomas, principalmente após ingerir os antihipertensivos, nega-síncope, nega-tosse, dispneia, febre, entre outros. Aqui, os sinais vitais no momento da internação, então, não estava com febre, a pressão, a princípio, estava adequada, frequência cardíaca também, e aqui, né, pegando o peso e a altura, é uma paciente um pouco obesa. Aqui é a lista de medicamentos de uso prévio, então é uma paciente com muitas condições crônicas, ela já vai ter que ter uma lista, acaba tendo uma lista grande de medicamentos, né? Então, usa ácido fólico, olodipino, usa cálcio, clonidina, enalapril, fluoxetina, furosemida, hidroclorotiazida, hidralazina, hidroxicloroquina, né, pro lúpus, isosorbida de nitrato, levotiroxina, omeprazol, né, que às vezes se usa por usar o corticoide cronicamente, prednisona, sulfato ferroso, porque ela tem uma anemia, né, a varfarina, porque teve mais de um episódio de trombose, e vitamina A mais D.
Então, na internação, ela fez um esquema antibiótico, né, com ceftazidime e vanco, depois saiu na urocultura um E. coli sensível a cefuro, vou passar essa parte aqui. Então, a impressão médica é de uma hipotensão pelo próprio quadro infeccioso, né, sepse urinária, então já está utilizando o antibiótico guiado. Como ela seguiu com esses sintomas, né, uma paciente imunossupressa, suspeitaram de infecção urinária por cândida, tem essa anemia crônica que não foi ainda bem investigada, hipertensão, e então a conduta, né, deles foi iniciar o fluconazol para essa possível cândida e pedir auxílio, né, da hematologia para ver essa questão da anemia. E aqui os exames dela e alguns sinais vitais, né, então a gente vê, por exemplo, a pressão arterial, né, ela chegou hipotensa em função do quadro da sepse, depois foi se estabilizando e foi aumentando, né, meio que voltando ao seu estado basal. A glicemia, né, chegou hipoglicêmica, depois foi aumentando, né, voltando ao seu estado um pouco basal. Hemoglobina, né, ela tem uma anemia crônica, então desde o início sempre muito baixa, né, leucócito sempre parecido. O INR, então, é uma paciente que usa varfarina, né, o ideal, né, aqui eu botei a referência para quem faz tratamento para evento tromboembólico, né, de 2 a 3, chegou com 2,5, mas depois começou a baixar. Então, ela ficou desprotegida dessa anticoagulação. A taxa de filtração glomerular dela, então, né, iniciou bem, depois começou a perder a função renal. Demais exames ali sem grandes... proteína C reativa meio parecido, né, porque é uma paciente que já tinha outras infecções, já tem doença reumatológica, isso nos atrapalha um pouco, às vezes, né, para pensar se é uma infecção ou se não é.